Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do nosso Estúdio T Talks. O nosso episódio hoje tá demais. Eu sou a arquiteta Juliana Sisson, aqui ao meu lado a Pris Amberlan, minha sócia. Juntas somos as hosts deste programa maravilhoso. E sócias fundadoras do Estúdio T Consultoria Arquitetura, que é uma empresa maravilhosa que trabalha com todo o universo da arquitetura legal. Este nosso episódio 0010 tá demais. O papo hoje tá muito legal e a gente vai falar sobre multiprojetos na arquitetura. A nossa convidada especial é a Ana Lori Miranda. Ela que é arquiteta e urbanista com 40 anos de experiência, é especialista em perícia técnica e patologia das edificações, pós-graduada em iluminação e design de interiores. Trabalha com projetos residenciais, comerciais e de serviços, principalmente na área da saúde e principalmente na região do Vale do Paranhana. Eu sabia que eu ia gaguejar nesse ponto. E na Serra Gaúcha. Também é diretora da Associação dos Arquitetos de Interiores do Brasil, do RS, e criadora do curso Obra Proativa e do podcast Arquitetura em Tudo. Bem-vinda, Ana. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui nesse talk com vocês. Na verdade, eu sou uma arquiteta de raiz, né? A gente chama multifuncional, no caso, mas eu diria que é generalista. É verdade. Tá? Né? Generalista, porque é como um clínico geral. Atende tudo. Exatamente. Eu sei. Exatamente. Um clínico geral. Daquela geração que tinha domínio multidisciplinar. Nós saímos da faculdade com essa missão. Não existia arquitetura de interiores, nem essa palavra. Existia assim, ó, ou você é arquiteta, ou você é decoradora. Então, a Associação de Arquitetos de Interiores, que também é antiguinha, tem seus 36 agora, criou o nome ou Arquitetura de Interiores. Sim. Não existia, né? Então, regulamentou isso para todos nós que fazemos isso. Mas, enfim. Hoje se confunde muito com o design de interiores, Exatamente. né? Que a gente sabe que é uma área que tu não precisa de formação de arquitetura. Exato. Né? Elas muitas vezes se fundem e se confundem. É bem isso, se fundem e se confundem. Na verdade, o designer de interiores vem do design de produto, né? Vem do detalhe, mas a nossa formação total, que seria até chamada de arquitetura total, sim, ela vai até o desenho do copo. Eu sou dessa Sim, formação. o arquiteto raiz mesmo. Raiz mesmo, que nossos ídolos eram Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Walter Gropius, Niemeyer. Então, o Wright, por exemplo, ele desenhava em 1920, além da casa, além dos móveis, além da louça, além dos garfos, a roupa da dona de casa. Vocês acreditam nisso? Nossa, legal. Demais. Ele era um controlador, né? Mas assim, claramente, né? Claramente. Então, estudando um pouco, a gente vê que tudo depois foi se compartimentando, assim como outras profissões, né? Existem tantas especializações. Hoje, a exemplo de vocês, é uma especialização única, né? Sim. Que todo mundo prefere. Vamos tramitar na Estúdio T, né? Nada mais tranquilo. Que assim a siga, né? Que assim siga, assim. Que assim seja, né? É verdade. Então, assim, falando um pouco da trajetória profissional, eu iniciei muito nova, algo que eu também não divulgo muito, porque às vezes eu até esqueço, o meu início de carreira foi com palco, mecanismo cênico de palco de teatro e iluminação cênica de palco de teatro. Tipo uma arquitetura efêmera. Não, a física que fica dentro do teatro, inclusive envolvia elevadores Sur, envolvia grandes empresas. Eu fui resgatada de um escritório pequenininho, convidada para trabalhar com os 2 diretores do Teatro São Pedro, que abriram essa empresa, que era o Ismael Acunha Solé e o Castro. Agora eu não recordo o primeiro nome do Castro, mas enfim. Essa empresa deve existir ainda, ela deu continuidade no mundo, ela é familiar hoje por parte do Solé, porque o Castro faleceu. Então, durante 3 anos, pós-formada, eu fiquei nisso. Então, assim, o que era para ter sido logo um início multifuncional virou muito específico, muito nichado. Então, eu fui gerente da empresa, eu era gerente de projetos, era uma gurizada desenhando à mão, eu que catava a mulherada que estava recém-formada, sob o comando deles. Então, assim, eu aprendi muito com eles, de iluminação, principalmente de iluminação cênica, de palco,
aprendi muito a usar o preto. Na época, nem pensar em pintar uma parede de De preto, preto. encher É de verdade. quadros, iluminar de verdade. Isso era anos 80. Então, foi indo assim. Enfim, a partir dali, meu pai me ligou de Taquara, de onde eu sou, e disse assim, ó, Pois é, a gente ia chegar nesse ponto. Filha, aqui tá faltando arquiteto, eu tô com 3 médicos precisando fazer seu consultório, inclusive eu sou um. E me convidou para voltar para casa. E aí, Tu é eu sou de Taquara. Taquara, eu Tá. sou de Taquara, eu fiz toda a minha formação aqui, fiquei aqui ainda mais 3 anos depois de pós-formada, né? E, na verdade, hoje eu vejo como uma sustentabilidade, Ju e Pri. Por exemplo, tu sai do interior, vem para Porto Alegre, te capacita, trabalha um pouco Sim, e e devolve volta. esse conhecimento para a Legal. cidade que tu saiu. E eu gostei dessa ideia. Eu pensei, eu nunca tive vergonha de dizer que eu era do interior. Muito contrário, toda aquela turma da faculdade passava os fins de semana no interior comigo, né? Porque a casa do meu pai era tipo um sítio. Então era grande, tinha espaço, enfim. Muito bem. Aceitei o convite, me despedi do Cássio do Solé, porque era uma dinâmica diferente e eu tinha um pouquinho de receio, eu era muito nova. Eu teria que ir para Manaus, eu teria que ir para São Paulo, e não existia internet, não existia nenhuma facilidade. Então, realmente, eu ia sair voando por aí, eu não estava preparada, psicologicamente. Eu era bem... Mas que legal que tu teve essa percepção, eu né? não Que é estava difícil ter essa preparada. percepção. Ainda mais assim, tão É. nova, Eu quando não- a gente tá começando a carreira, a gente quer Sim, mais deslanchar. eu tinha 23 anos quando eu me formei. Então, assim, eu era muito nova. Eu acho que o ideal é tu tá formada pelos 26, por aí, onde tu já tá amadurecida. Muito bem, então, voltei para Taquara. Tinha apenas 3 arquitetas, eu era a 4ª. E foi muito bom. Porque eu legal. desenhei edifícios, eu desenhei clínicas, eu fiz legal. acessibilidade em escola, eu fiz restaurante, eu fiz casa, eu fiz reforma. Ou seja, eu fiz toda a arquitetura. Eu legal. só não fiz até hoje nem hotel, nem igreja. Se tu me perguntar, sabe aquela coisinha bem tipo calcinha de cachorro-quente personalizada? Eu fiz. Tá? Olha eu só, fiz. é raiz. É raiz, raiz. bem... E o nosso desenho era à mão, né? Sim, era outra. Eu lembro que eu era. trabalhava muito com... O máximo da tecnologia era xerox colorido. Xerox, cópia colorida. Né? A gente dizia a marca Sim. ao invés de dizer a função. Então, assim, eu fui uma precursora na época em ter mala direta. Ninguém sabia o que era uma mala direta. Então, as pessoas recebiam mensalmente malas diretas, porque eu ia muito... De 15 em 15 dias eu ia até São Paulo. Aí eu comecei a me achar, entende? Eu não encarei o teatro, mas eu pensei, não, mas São Paulo é bate e volta, esse eu vou. Então, eu ia de 15 em 15 dias, eu ia uma vez por mês. Tinha amigos, obviamente. Fazia um passeio, arrecadava todas as novidades de luz, de tecido, trazia tudo para Taquara. Que legal. Então, foi um momento muito bom. Meu primeiro trabalho publicado foi numa revista nacional, Casa e Jardim. Que legal. Na época, nunca se pagou para essa mídia. Sim, não era, né? Não era uma coisa outro viés. comercializada. Sim. Era assim, os jornalistas, as revistas catavam pessoas. Então, como eu tinha trabalho em Gramado sempre foi muito visível, Sim. né, no país inteiro, então chegou até a mim isso, eu disse, eu tenho uma casa que dá para mostrar, né? Então, aquilo ali foi uma porta. Aí eu já tinha 10 anos de escritório. Sim. E aí as coisas começaram a se organizar. E nessa caminhada, meninas, eu gostei muito de ir para a obra. Eu nunca projetei e entreguei projeto. Sim. Quando eu entregava para a engenharia, eles pediam para eu tomar conta dos acabamentos do prédio. Paginação, escolha de Legal. louças, escolhas de cor, definir calha, pavimentação de rua, iluminação, que é uma coisa que hoje eu sinto penso, nossa, quanta coisa. Mas é que na época era comum fazer isso e ele não era um trabalho caríssimo, entende? Sim. Não tinha todo esse... Inclusive, não tinha tanto conhecimento quanto hoje. Era tudo Claro. muito simples. Ok, aí as coisas foram progredindo e eu fiquei e comecei a trabalhar na região toda. Então, Gramado, Canela, Litoral, Porto Alegre, um pouquinho em Parobé, um pouquinho em Igrejinha, um pouquinho em Três Coroas. Mas hoje eu estou muito mais centrada Taquara, Canela, Gramado e Porto Alegre. Então acabou que isso se tornou uma rota. Até que Frequente. eu compro em Gramado, trago luz de lá, ou enfim, venho para cá, levo o material para lá. Ou trago de lá para os clientes daqui.
porque nós temos uma mão de obra mais em conta, mesmo viajando. Sim, lógico. Né? Nota hoje que existe um movimento grande desses arquitetos que vão para o interior e que acabam seguindo um pouquinho essa tua linha, sabe? E aí, assim, ó, te pergunto, é um fluxo que acontece, né? Como a gente tá aqui na capital, a gente às vezes não consegue perceber se isso é decorrente de ser um município menor ou daqui a pouco, porque lá esta é a prática, né? Diferente daqui que tem um volume muito maior de trabalho, então tem aquele projeto aquele arquiteto que faz só interiores, aquele que faz, né, obra, aquele que faz a legalização aqui. Como é que tu entende esse fluxo no interior, assim, em relação à capital? Olha, eu te diria o seguinte, ó, não existe mais interior. Tá tudo muito próximo. Então, todo mundo tem médico aqui, dentista lá, oftalmo lá. Então, a gente vive na estrada. Taquara é uma cidade muito bem localizada geograficamente. Sim, então, tudo fica a 1 hora. Tudo fica a 1 hora. Então, é como um bairro. Vamos daqui para a Zona Sul, vai levar mais de 1 hora. É verdade. Então, existe o seguinte, na minha região, nessa que eu atendo, existem apenas 3 escritórios que fazem o meu trabalho. O resto todo é nichado. As pessoas querem nichar. As pessoas querem nichar. A percepção que a gente tem aqui é diferente. E a gente vive isso, né? Então, assim, para mim foi uma estratégia de recurso financeiro ser generalista, porque quando tinha pouco movimento nos interiores, eu estava fazendo impermeabilização, renovando o telhado, derrubando parede, fazendo fechamento, fazendo piscina. Eu já fiz várias piscinas. É porque daí tu te encaixa independente do momento do mercado. Exato. Então, eu nunca tive crise. Sim. Eu oscilava o trabalho, como é a nossa profissão. Volume de trabalho, normal. E a engenharia tinha muita carência de arquiteto que despachasse essas coisas. Não, aprova para mim, vai a Canela e fica uma tarde inteira sentada na prefeitura, resolve com mestre de obras, leva as amostras, isso tudo eu fazia. Por quê? Porque eu queria também aprender, né? Então assim, a minha pós-graduação em construção foi com um escritório de engenharia no qual eu prestei serviços por 20 anos. Olha que legal. Então, quando a coisa apertava, eu ligava. Dizia, tá, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Né? O que eu faço? Como? Daí eles brincavam, como? Mas tu ainda não sabe? Tu ainda não aprendeu? Eu disse, não sei tudo. Me ajuda? Ainda. Me ajuda? Então, existiu uma troca de figurinha muito legal. Mas então... eu acho que isso é uma coisa que acontecia um pouco mais no passado, né? Eu acho que sim. Eu acho que hoje em dia a gente vê que as coisas são um pouco mais as pessoas meio que se retraíram. É que eu acho que isso gira em torno da concorrência de mercado daqui a pouco, né? Porque a gente parte do princípio que disseminar informação, tu vai continuar sendo referência. Mas tem gente que acha que não. Que tem tu vai gente que realmente... um segredo de escritório, ou a tua, digamos, o teu precioso conhecimento, tu não quer dividir. E eu penso como vocês. Sabe que a gente sofreu isso muito, né, Ana Lore? Assim, nós, né, a gente, por exemplo, assim, eu e a Pri, o que a gente aprendeu da parte de legalização foi tudo dando... da vida, né? É da vida. Botar a barriga no balcão pra poder, assim, nunca teve ninguém assim como, né, como a gente aqui que hoje ajuda e que tá fazendo esse podcast aqui pra quem tá nos ouvindo, que tem acesso à informação. Claro, as coisas são muito mais flexíveis hoje. Tu tem YouTube, tu tem Instagram, e aí as pessoas disseminam, né? É diferente. Sim. Mas a gente é de uma geração que as pessoas não davam informação. Ia pra prefeitura pedir. Mas eles já era difícil, sabe? Eles não dão até hoje. Eu acho que a única pessoa que compartilha muito, até porque eu treino pessoas lá no meu escritório, depois eu vou explicar isso pra vocês. Eu consigo ter muitos canais de comunicação e amizades, mas eu sei que não é fácil, porque se tu quiser reunir todos numa sala, tu não consegue. Eles vai uma parte, a outra toda não vai. Ou vai aquela, mas o terceiro todo não vai. Sim. Então, as pessoas, elas não têm a humildade e a esperteza, que eu diria, de trocar figurinha, pelo amor de Deus, porque se tu tem um cliente que no caso do residencial, tá? Tu tem um cliente técnico que precisa de técnica, tá? Que precisa de ti para uma fase que eu diria a mais difícil de todas na arquitetura, que é fazer o troço emplacar. Lá, eles têm... O cliente vai ser teu sempre. E porque ele gosta do teu estilo, da tua maneira de lidar com as coisas, da maneira como tu projeta. Tu vai, ao longo da tua carreira, construindo um estilo. A relação, né? Ao meu ver, tá? Hoje existem escritórios conceito, né? Só fazem steel frame,
Cada um escolheu. É como a medicina. É o especialista, né, no minguinho da mão direita. Entende? E isso não tem mais freio. Hoje, olha os desenhos digitais. Olha quanto arquiteto tá aí vivendo bem, inclusive, só de maquete realista. Sim, ninguém mais desenha, ninguém tem. Não, eles não sabem. Marketing, né? Então tem tudo isso. E uma das coisas que eu costumo fazer, que muita coisa se resolve na parede. Bem coisa de raiz, principalmente com a carpintaria. E aí o cliente chega e diz, eu vi um desenhinho na minha parede o que era isso? Eu disse, não, isso aqui era o detalhe do marco com a vedação, ou então da soleira, porque tinha duas superfícies diferentes, uma mais baixa. Ele disse, nossa, mas ainda desenho à mão? Eu disse, sim. Eu até vou pegar esse teu gancho de escritórios conceito, porque isso também regula o mercado. Porque, na verdade, hoje, se tu vai... O cliente sendo uma incorporadora... Como a gente tem escritório de arquitetura conceito. E focados em determinados estilos... Exato. Essa incorporadora, na verdade, tu já não é mais o único cliente dela, né? Sim. Então, teu trabalho hoje é mais difícil de tu manter esse cliente... Porque essa incorporadora, ela tem diversas maneiras e diversos clientes, né? Escritórios de acordo com o conceito do que tu vai colocar. Um escritório de arquitetura que vai fazer um projeto na Serra... Certamente, daqui a pouco ele vai ter que se reinventar para fazer isso. Porque o conceito é diferente. Ou ele vai ter que, o contratante vai preferir alguém da Serra que trabalha com a madeira. Exatamente. Ou até um estilo. É muito difícil hoje ter uma arquiteta que nem tu. Inclusive, na própria associação, muitas vezes se falou sobre isso. Mas vem cá, afinal de contas, o que tu faz? Eu disse, eu faço do 1 ao 100. Sim. Eu faço o que tu quiser, na verdade. Impermeabilização foi o que eu mais fiz depois da enchente. Por motivos óbvios, depois da enchente, tudo parou. Vocês sabem disso. E isso que eu estou numa única cidade não afetada. Taquara não alagou. Não foi. Não alagou. Alagou o que sempre alaga, que é duas periferias que alagam com qualquer Independente chuva. De qualquer coisa. Mas Igrejinha, Três Coroas estavam destruídas. Então, as pessoas começaram assim, preciso impermeabilizar. E aí, os próprios técnicos da impermeabilização diziam assim, mas a senhora pode pedir para a dona Ana um orçamento. Eles foram indicando. Então, assim, qual é o arquiteto hoje que seria indicado para fazer uma impermeabilização se eu não sou especialista em impermeabilização? Só que eu sei fazer, e aí vem uma questão. Eu também, quando eu faço a mais cara, entendeu? Sim. A mais cara, infelizmente, é a que vai te dar uma garantia de 10 anos. As pessoas fazem para 2 anos. E aí, depois o cliente vem atrás de ti, entendeu? Então, eu não posso... É a responsabilidade, né, Ana? São 5 anos. E a credibilidade, eu acho que não é nem a questão é a credibilidade. Pra fidelizar o cliente, né? Pra ele sempre voltar. Então, são questões assim, que primeiro eu ficava muito perdida. Eu achava, poxa, só eu não sou especialista. Daí eu pensava, no que eu vou me especializar? Daí eu disse, arquitetura de interiores. Mas quando eu vi, eu estava executando toda a obra, abrindo o telhado, refazendo o telhado, que surgiam outros problemas, e a gente ia resolvendo. Então, realmente eu acabei ficando no raiz, no geral, que eu fui preparada para isso. E também é uma questão de sustentabilidade para quem contrata. Vamos fazer uma pequena propaganda. A pessoa contrata um escritório, ou seja, ela pega o carro, vai só até ali, ela não fica picando. Porque a gente acaba dizendo, não, é como um médico, vou te indicar então um ortopedista que não é a minha área, né? Óbvio que a gente não sabe tudo, óbvio que todo dia eu aprendo e eu tiro dúvida com todas as pessoas com quem eu trabalho. Eu não nunca saí fazendo e não respeitando a voz de um técnico. A gente diz muito isso no escritório. Se tu tá feliz, ele vai falar pra outra pessoa que teu trabalho é bom. Exatamente onde eu ia chegar. Quando tu pode olhar um portfólio maravilhoso, tu faz essa pesquisa, porque é uma porta de entrada, mas precisa ser validado por alguém. Sim, exatamente. E que é o ser humano mesmo. E outra reforma, que é o nosso forte, é o caos. Vocês sabem disso, já viveram reforma. Então, assim, aquelas coisas que não ficam curadas, aquele mofo que ainda tá atrás do closet... A gente fica presa nisso, entendeu? Por 5 anos. Sim. Então, eu tenho que ter muito cuidado. E eu gosto. No fim, é aquilo. Eu gosto de estar na sujeira. Tu gosta do rolo todo, né? Eu gosto do rolo. Eu gosto do rolo. A gente é Nutella. A gente gosta de estar no escritório. A gente gosta da dificuldade, mas do rolo todo. E aí, a gente gosta de ficar no escritório. Muito legal. Quando chove, eu fico feliz porque eu posso ficar no escritório.
Entendeu? isso Eu é posso me verdade. arrumar, maquiada, eu vou tranquila, faço um cafezinho, tá todo mundo no escritório. Hoje é dia de projeto. Não, é que assim, Tem a esse gente prêmio. era raiz antes da pandemia, porque daí realmente tinha a barriga no balcão, né? Sim. Depois que tudo ficou digital, de fato, a gente virou Nutella, porque agora tá tudo Mas- dentro do mas escritório. eu fico com inveja, porque ao mesmo tempo, nada como poder saber a tua rotina. Saber que tu Sim, vai para o escritório claro. fazer todo o teu Ainda trabalho. assim acontece alguns percalços, né? No meio do é. caminho. Esses dias a gente tava numa obra de um cliente e Pra Bitsy. pra Vamos só Bitsy, deixar né? pra Bitsy. Não era pra obra. Só vistoria pra Bitsy. Isso. Um calor que tava aqui em Porto Alegre, a gente se olhava e saia, pelo amor de Deus, Era um escritório. Cadê meu ar-condicionado, né? Aquela coisa de capacete. Ai, não, gente, eu não Quando a mereço gente usar enxergou um capacete. carrinho de golfe, era isso aí que a gente A gente se precisava. atirou em cima do Pra que a gente vai circular a pé se a gente pode circular no carrinho de golfe? As Nutellas. É então, total Nutella. Total. E ainda bem que essa aqui me diz diz. chapéu um desse dia tamanho antes. de jardineiro, entendeu? Que Aham. é o que eu usava. Sim. Eu ia pra obra 1h30 da tarde no verão. Sim, então, louca. não, era meio-dia. Era tipo 10, uma ainda camiseta bem um que essa pouquinho aqui mais me diz um compridinha dia antes. branca pra refletir, calça jeans, porque Não tem que não fazer. tem que fazer Não tem que tênis. fazer. E ao invés do capacete, daí quando era externo, um Sim, chapeuzão. Eu tenho várias fotos lindas. Tá, chapeuzão Chapéu era de uma boa, É, porque legal. a gente tomou um Já- torrão. já- A gente tomou um torrão. Essa aqui um dia antes, mas tu não esquece de botar o tênis. Ainda bem que falou, porque eu ia esquecer. Eu Porque tenho assim, no meu né, porta-malas eu ia uma botar- galocha e um par de Então, tênis eu tinha e uma botina. maleta de Eu tinha uma ferramentas. época que eu tinha botina. Não sei onde é que foi parar a botina. Não existe mais Não, botina. botina eu não uso. Eu uso. Hoje sabia que hoje tem sapatinho fashion pra ir na obra? Ah, é? Nossa senhora, sapatinho, escarpazinho de obra. É mesmo, Olha, porque eu gente. detonei meu tênis nessa obra. Não, Ainda bem. eu não uso Que aquelas tênis. botinas Tênis de é EPS era muito caro. horrível, gente. Ai, era horrível. Tênis é muito caro pra tu fazer isso. Então eu uso galocha, tá sempre no carro, uma maleta que é um kit de sobrevivência, que eu chamo, que tem cola quente, fio de nylon, durex, fita crepe, tesoura, Trena. a trena já tá na É. bolsa, metro, nível, N coisas, sacos plásticos. Gente, arrasou. Aham. E mais umas amigas na época, a gente disse, a gente podia ter uma maletinha bem bonitinha, né? Com a logo do escritório. Tá assim. certo, é Então verdade. tu Olha, abre gente, o isso é um porta-mala. produto, hein? A Eu, gente se fosse tu, precisa já de- botava no é. mercado esse produto. hein? Exatamente. Olha aí. Tudo que você precisa fazer pra uma exato. obra. Eu vou fazer Gente, pra é um obra pra ti. produto, Você- vai. Isso é legal. Tem corta. Isso é legal. Isso é um produto, É um gente. Isso é um produto. É um isso produto produto. físico. Viu? Isso é um produto físico. Mas só para completar a trajetória, contar o que valeu o meu diploma de verdade, assim, que me deu uma notoriedade novamente na idade que eu tô, que isso aí foi agora em 2019, foi restaurar um prédio histórico na minha cidade. Porque na minha cidade tem muitos prédios Sim. históricos e eles nunca deram bola. Que mal te pergunte qual é. Eu só vou perguntar Casa pra... Dinsman. Ai, sim. É. Eu vou... Só pra contextualizar, minha família vem de Taquara também. Então a empresa Exatamente. do meu avô começou lá. Então a minha infância, eu cresci em Taquara. E olha que loucura. Eu nunca vi esta pessoa antes na minha Mas vida é que em tu Taquara. era muito novinha. Eu era muito novinha, é verdade. Então a gente nunca se cruzou antes e a gente foi Mas se encontrar a depois minha mãe por uma conhece amiga, a família uma em amiga comum. minha que é a nora da Ana. Não, muito como Taquara Agora- é logo ali. É logo ali. É logo Mas ali. agora Não, que já. legal, eu não sabia. E sabe como eu fui indicada? A pessoa que vendeu esquadrias, porque as proprietárias moram nos Estados Unidos, compraram uma casa porque ela estava caindo, realmente caindo, Sim. e ninguém se interessava, enfim, não era uma mentalidade da nossa cidade de preservação histórica. E agora tá uma atrás da outra. Ai, que bom. legal. Infelizmente não sou eu a arquiteta, Sim. mas assim, ó, nós estamos com 4 casas restauradas que nenhuma tinha sido restaurada. Eu fui a primeira. Pergunta. Ah. Eles têm lá o programa de incentivo? Eu acredito que sim, porque a Casa Vidal tá com esse restauro através da prefeitura. Porque aqui a gente Porque é pode. legal. É. Porque aqui a gente tem um programa de incentivo, que é um Isso. decreto recente que a prefeitura... É uma lei É complementar. uma lei complementar, perdão. Eu acredito que sim, que é da porque transferência de potencial construtivo a desses nossa imóveis prefeitura inventariados. já está fazendo em etapas, e a Casa Vidal, que é a primeira casa construída na cidade, não tão velha quanto a qual eu restaurei, porque essa era um mercadinho. Sim. Então, uma casa residencial era essa do Tristão Monteiro, fundador da cidade, que leva a rua Ela é Tristão toda Monteiro. bonitinha, gente. Ela é uma graça. Então, essa fica assim, ó, na diagonal, em frente à minha. Resultado, eu fiz toda a restauração, digamos, a readequação interna da casa com 2 engenheiros que entraram antes de mim. E aí, porque elas iriam fazer com engenharia. É. E aí elas
não é que elas não se acertaram com os engenheiros, elas queriam transformar a casa em outra coisa. Reciclagem. Por dentro. Reciclagem, de uso. E aí, quem vendeu as esquadrias disse assim, ó, eu tenho uma arquiteta para lhe indicar. Olha, que legal. Agora, veja bem, o fabricante de esquadrias é treinado por mim há 16 anos. De como se comportar, de como fazer... Isso é outro assunto, joia, tá? gente. E aí ele me ligou, Lola, apelido, né? Porque daí, assim, é tudo muito informal. Tudo muito lá, íntimo, né? né, Eu gente? morro de vergonha, porque às vezes me abana assim, do outro lado da rua. E a minha mãe, meu Deus, quem é? Eu disse, mãe, esse é o meu empreiteiro. Esse é o meu pedreiro. Interior, né? Esse é o fulano. Todo mundo E se aí conhece. ele, essa é sua mãe, prazer. Ai, são pessoas assim boníssimas Não, que eu é me dou isso aí. muito bem. É isso Então, aí. isso tem que vem a partir da minha empatia. Eu gosto deles. É Sim. diferente. Eu tenho a minha xícara de café dentro da obra, porque eles fazem café e tem uma xícara só pra mim. Sim, Então legal. eles dizem, quer café, quer água, querem dividir o lanche. É muito legal. Que legal. Mas enfim, fiz a casa, eram 33 homens. Dentro da obra levou 2 anos essa restauração, porque ela tinha nenhuma estrutura, paredes de 50 centímetros. Então, se tu enfiasse um ferro, não um vergalhão, mas um ferro de obra, e tu fizesse a curva, tu saía no jardim. Ou seja, casas sem fundação. Com Só no um poço alicerce. natural Só no no alicerce, olha lá. subsolo. Só no alicerce. Então, ficamos com o poço, ele foi todo... Poço. O Ai, poço gente, tá lá. arrasou. O poço tá lá. É uma casa que também sofreu uma intervenção nos fundos com steel frame, aí só metálico, na verdade, para ter uma sacada. Sim, era mais leve e para... tal. Exato. Eu não podia chegar a 50 centímetros das paredes, com nenhuma fundação. Então, se optou por construção a seco. Enfim, foi assim... Eu lembro que eu dormia dizendo assim, ó, cumpri minha missão de arquiteta, sabe? Assim, então, aquilo me deu uma notoriedade nova na região. Então, assim, ó, aquele escritório que vai envelhecendo, de repente, ele, puf, sabe? Que joia, Ana. E aí, as coisas foram... Eu não fico também numa só ideia, né? Então, aí foram surgindo os infoprodutos, foi surgindo outras Claro. coisas para agregar Pois é. para o escritório. Então, vamos Vamos puxar entrar isso. nisso, porque assim, pra quem não sabe aqui também, né? Eu gosto de contar os causos, né, gente? Você sabe. Pra quem também não sabe aqui, a gente foi convidada pela Ana pra fazer um podcast dela, pra participar no podcast dela. Inclusive, o programa já está no ar, né? Ana tá incrível, tá muito legal. Depois a gente Tá deixa pra muito vocês legal. o link. Tá muito legal. E aí, ela, na verdade, a Ana Lori, foi o nosso boom pra startar esse programa. Porque a Exatamente. gente tinha esse projeto muito na nossa gaveta há bastante Mas ainda tempo. faltava aquele empurrãozinho, Faltava né? aquele empurrão. E aí, quando aconteceu aquilo, a gente chegou no escritório. Gente, vamos fazer. Daí aí o universo conspirou. E cá estamos. E estamos aqui. Cá estamos. Então, conta um pouquinho pra gente o teu podcast, como é que ele apareceu, o que ele trata. Fala disso pra gente. Muito bem. Eu me queixando dentro de casa, que eu tava com pouco trabalho, a minha filha e o marido dela disseram assim, a Gisela, mãe, tu tem que ter um podcast, mãe. Eu disse, tá, mas o que é um podcast? Como faz? Ela, é fácil. Tá aqui tua logo, já abriu a conta no Spotify, disse, vamos fazer uma gravação piloto. E aí eu entrevistei o marido dela, que é artista 3D. Ele é fotógrafo e artista joia. 3D. Era um baita assunto. Claro. Isso foi, então, em 2018. Fiz uma gravação com ele, ficou bom. E aí ele olhou pra mim, ficou bom? Vamos publicar? Publicamos o primeiro. Aí na outra semana, digamos no fim de semana próximo, mais um. E fizemos uns 4 ou 5. E a Gisela foi postando, e quando nós vimos, a gente tinha 1.000 e poucos seguidores no primeiro mês de incrível. podcast. Uhum. Então, ali tu também consegue analisar, né, na plataforma Claro. Spotify, Reino Unido, Portugal, Austrália, Uau. São Paulo e muito Porto Alegre e Taquara. Daí Uhum. no sul se resume a Sim. nossa região, né? E aí, ela hoje mora em Chicago e ela disse, mãe, agora eu tô sobrecarregada, tu vai ter que caminhar sozinha. Aí eu conheci, então, a Escala Humana, aqui na Rádio Arquitetura, e desde então eu faço os meus podcasts aqui em Porto Alegre e comecei a levar bastante a sério, e os assuntos são muito variados, né? Claro. Arquitetura em tudo, né? Então, já entrevistei médico, 2 psicólogas, Olha, artista gente. 3D, pedreiro, marmoreiro e marceneiro juntos. Tá de legal. lavar Imagina roupa. que Aham, massa, legal, é um muito debate. legal. Um debate. Eletricista, encanador e marmoreiro também juntos, que são as entrevistas técnicas.
entrevistei um cliente que tinha recém terminado uma reforma para ele contar toda a experiência dele na reforma, que isso era um é prato muito cheio. bom, gente. Ficou no parte 1, porque eu não dei sequência. É para ser parte 2? Era para ser vários, tá? Agora a gente já tem um outro case para fazer. Neuroarquitetura. Aí eu comecei a trazer pessoas de fora, como ontem foi uma arquiteta da Bolívia, que faz a mesma arquitetura raiz que eu. Que legal. Só que assim, ó, ela é grande, né? Então, assim, é shopping center. Ela faz e constrói. Ela nunca fez nada sozinha, porque ela dizia assim, ó, ela ficou um período no Brasil, ela disse, eu voltei para Bolívia. Ela é brasileira? Não, ela é boliviana, mas ela estudou aqui uma parte, na Argentina, aquelas assim, bem do mundo, Ela disse que ela voltou para lá porque, além da coisa da sustentabilidade, trazer o conhecimento de volta para a tua origem, aqui é hábito o arquiteto construir. Aqui não é habitual. Sim, aqui não. Aqui a gente só faz projeto. A gente faz projeto. A gente tem a pessoa que faz o gerenciamento de obra. E se tem tu tudo for isso. ver os nossos ícones da história da arquitetura, todos que nós estudamos, todos construíam as suas casas, né? Sim. É verdade. Por favor, prédios e eles resolviam estruturalmente as coisas. Então, é um assunto diferente, sabe? Principalmente para os mais jovens, né? Que estão muito presos num computador. Eu trabalho com os meus softwares, porque isso é uma característica minha, de não depender fisicamente de uma mão de obra de dentro do escritório, porque se acontece uma coisa, o escritório para. Sim. Então, eu passo por todos os softwares, não sou especialista em nenhum, mas eu me viro e termino os projetos, detalho um pouco melhor. Então, assim, ó, é importante que, se tu é nichado, tu tem que ter o plano B no nosso país, até por causa de alguma crise, algum mercado diferente, ou então, na Alemanha, eu sei que os desenhos à mão estão todos de pé novamente e eles custam muito mais caro que os digitais. E as pessoas procuram pela humanização dos projetos. A gente diz muito aqui aqui o papel aceita tudo, né, Pri? Quando dizem isso, o papel aceita, aceita, só que eu faço acontecer. Esse é o ponto que eu ia chegar. Assim, e a gente vê muitos arquitetos jovens, e tá aí a importância do que a gente faz para este mercado, né, da profissionalização, tudo isso. Porque assim, aí daqui a pouco o arquiteto que tá lá jovem, ele coloca no papel, tá tudo muito lindo, mas na prática, não eventualmente aquilo que ele tá ali não vai funcionar. É que eles não têm a vivência. E eles são muito digitais, não existe a vivência prática. O levantamento perfeito é o segredo, né? O levantamento tem que ser perfeito, nem que tu volte 3, 4 vezes ao mesmo lugar. Mesmo assim, quando tu tem uma resistência. E mesmo assim tu tá indo para uma próxima etapa de execução com um projeto todo detalhado. Tu encontrou uma barreira, tu encontrou uma coluna, um cano principal que é do prédio, ao invés de vir vertical, no térreo ele fez diagonal. E, claro, hoje tem scanner. Sim, é outra situação. Ok, mas isso é recorrente, isso é muita complicação. Tem arquitetas bem novinhas que me ligaram, porque eu fiz perícia técnica também. Sim. Para eu fazer uma perícia para ela, porque toda a mão de obra tinha ido embora da obra. A menina tinha 1 ano de formada. Eu disse assim, então vamos começar pelos teus documentos. Não sabia nem o que era uma RT. Ela não fez nada, nenhum documento. Ela fez uma coisa verbal, provavelmente com tios, amigos, e disse, não, vamos executar. Ela disse, não, eu quero executar, e executou. Fizeram pagamentos errôneos, tipo assim, vamos baixar o preço e pagar à vista. As pessoas embolsaram o dinheiro e foram embora da obra. Deixaram tudo revirado e foram embora. Eu disse, olha, eu não posso te ajudar em nada, em primeiro lugar, porque eu vou ir contra ti. Tu tá fazendo projeto e executando obra sem documentação do teu conselho. Básica, né? Sem do teu conselho. Então, até isso acontece. Não faz muito tempo que ela me procurou. Que daí, como diz, quando fica o caldo entorna ou a coisa muito difícil, procura na Lori. Mas nem pra tudo eu tenho solução. Olha que slogan também, hein? Isso é um bom slogan. Quando o caldo entorna. Tanto é que o rapaz... Não, se é difícil, eu tenho alguém para te indicar. Só que eu não gosto de corrigir o trabalho dos outros. Claro. Porque daí fica aquela situação
que não é ética e que, inclusive, é complicadíssimo no conselho. Sim. Se aquele arquiteto a gente não sabe. foi avisado de que tu vai entrar para fazer. Isso Então, aí é uma coisa que a gente... tu tem que ter muito coleguismo. E isso também falta. Isso né? aí a gente enfrenta bastante no mundo da arquitetura legal. Tem a tua RT lá no teu processo, né? E aí termina aquela etapa, tu tem que dar baixa na RT. Perfeito. E aí a outro profissional pode assumir aquilo daqui pra frente. Mas sempre existe, assim, um certo cuidado que a gente tem que ter, principalmente com a questão de direitos autorais, né, gente? Então, assim, isso é uma coisa muito séria. A gente tem muita coisa. Eu digo, então vai lá no site, lê o nosso, o que a gente pode, o que a gente não pode e quais são os nossos direitos. Tá tudo lá. E deveres, né? Sim, aqui, né? o que a gente deve, o que a gente pode, Perfeito. As o nossas que a gente não obrigações, de forma pode, geral. também Sim, é os nossos importante. limites, né? E o que nós temos direito. Foi dentro de obra que um serralheiro me defendeu de uma ofensa verbal do cliente comigo. O serralheiro, que era bem mais velho, já trabalhava com essas 3 arquitetas que estavam lá, que são mais velhas que eu, se encostou e disse assim, Lula, tu sabe que tu pode processar ele, né? Ele disse na frente do cliente, eu olhei para ele, sim, a obra é tua, né? Tu sabe, né? E ele sabia uma coisa que eu nunca soube, porque eu não aprendi isso, eu teria que ler no conselho, que a obra é minha. Não é do cliente. Sim, Enquanto eu estou ali com Trabalhando, aquele documento aberto, eu que respondo. Então, a obra é minha. Então, se tu é ameaçada, se tu é molestada, se tu é agredida, qualquer coisa, tu pode te proteger legalmente. Isso nos dá respeito, principalmente para as mulheres. Porque tem uma questão ainda de posicionamento. Tem uma questão de posicionamento e normalmente o homem cresce, ainda cresce, quando digamos, a pessoa que ele está lidando ou teu adversário em outros trabalhos é mulher. Sim. Então tem essa questão. Mas enfim, mas da trajetória profissional, foram várias experiências que eu sempre me achei muito perdida, na verdade, porque eu estava para todos os lados, eu disse, meu, eu tenho que apontar a minha arma para um alvo, né? Eu tô fazendo assim, ou não, né? Mas aí eu vi que eu tava fazendo uma varredura. Exatamente. Então isso eu fui aprendendo e aí eu via que as meninas, colegas não sabiam solucionar, eu disse, tá, mas veio uma novidade para Porto Alegre de piscinas, a sal. Eu disse, tá, mas não é a novidade. Eu já fiz há 5 anos atrás uma piscina à base de sal. E era um lançamento. Tipo assim, nossa, a sal, o que é? Aí eu pensei, será que eu fiz a piscina certa? Será que era sal mesmo? E era. Então, assim, tem coisas que a gente recebe as informações um pouco depois, já como sabidas, como novas, como nunca antes executadas. E, na verdade, quem está ali por trás, trabalhando e tal, fazendo serviço sujo, que a gente brinca, né? Indo por sujo, canteiro de obra, né? Então, enfim. Até eu queria puxar um gancho para saber de ti como é que é esse curso, como é que surgiu a questão do curso. Porque só para me complementar, Pri, porque é interessante da gente observar o quanto tu te reinventaste. Exato, eu acho que também a questão de me reinventar veio muito da questão financeira, porque eu sou praticamente mãe solo e eu sou a primeira, agora eu não sou mais a primeira renda, eu sou a terceira renda, mas eu era a primeira renda. Então assim, eu tinha 2 pré-adolescentes que eu carregava para a obra comigo, porque eu não queria deixá-los sozinhos e eu tinha que trabalhar, trabalhava até madrugada. Enfim, então tem uma necessidade por trás da reinvenção. Sim. Uma pessoa acomodada ou uma pessoa que não tem um empurrão, uma causa, na minha opinião, ela não se reinventa, não é do nada, né? Então vem dessa questão que eu tinha que vencer aquele financeiro mês a mês. Sim. E hoje eu posso dizer que na questão familiar é como os meus filhos brincam comigo, que eu sou uma mãe cantante, porque eu sempre cantei em casa para afugentar a minha angústia, entendeu? Porque eu pensava assim, meu Deus, como é que eu vou fazer, né? É faculdade, é tudo, como é que eu vou me virar? Sim. Enfim, tudo deu certo, eu tenho os 2 formados, eu tenho 2 filhos triatletas, ainda para coroar, né? Tem cerejinha no bolo, então são triatletas amadores, cada um com a sua profissão. E hoje eles me empurram muito para essa coisa, então, digital, que seria empreendedorismo, a Gisela, né? Na questão podcast, porque eu nunca tinha escutado um podcast. E nos Estados Unidos já existe desde o ano 2002, existem podcasts, né? Há muito tempo. Então, e ficou, sabe? Porque é uma coisa gostosinha de fácil, ouvir. Tu né? Tá lavando tu tá fazendo qualquer coisa e tu tá arrumando ouvindo a casa, aí tu quer ouvir alguma coisa, tu bota os fones e escuta o episódio que tu quiser. Né?
O curso Obra Proativa, ele não tinha esse nome. Ele era um treinamento de colaboradores e funcionários da arquiteta Ana Lori Miranda. Era um nome desse tamanho, que eu reunia toda a cúpula. Eu pegava assim, ó, pensa numa reforma. O primeiro que entra é o pedreiro, o último que sai é o cortineiro, tá? Sim. Pega toda Toda a essa linha. sequência e bota tudo dentro do escritório e promove um bate-papo. Nós começamos há 16 anos atrás, dentro do escritório, porque eu tinha que qualificá-los para me aliviar o dia a dia. Mas isso começou com a tua equipe. Com a minha equipe. Tá. Esses treinamentos presenciais era com quem sempre trabalhou sim. comigo. Então, tu vai fidelizando e eles vão te fidelizando. Então, se a Ana chama, ele tem um plano B para poder te atender numa emergência. sim. Então, eu precisava muito disso. Então, o que acontece? Eu sempre disse assim, ó, eu sou contra os comissionamentos, eu nunca recebi uma reserva técnica de qualquer loja, muito menos ainda mão de obra, porque aquilo era sacrificado para eles. Então, eu dizia, olha aqui, ó, vocês não precisam me dar um presentinho, mas vocês vão me atender. Então, eu fazia essa questão de que eu queria era a fidelidade deles para o escritório. Então, eu fazia café da manhã, tipo coffee break, tudo bonitinho. Eu nunca vou esquecer que o meu pedreiro eu não reconheci quando ele chegou, porque ele Chegou veio todo com arrumadinho. banho tomado, Ai, que cabelo, fofo, gente. penteado, camisa social, Olha. calça jeans, trouxe a esposa, Ai, que era que um legal. evento. Olha. Os dois vieram com um chimarrãozinho, sentaram num canto, aí começou a chegar dono de empresa de gesso, dono de loja de materiais, e aí eu disse assim, eu não quero os donos, eu quero os empregados. Aí começou a crescer, eu acho que o último que eu fiz foi ano passado, e deu 35, 36 pessoas Uau. dentro do escritório. Isso é muito presencial. Lógico, sim. Então, ele é das 8 da manhã às 10. Tipo, bem como para os nossos Sim. eventos. Café da manhã, mas assim, ó, micro-ondas com pão quentinho, cafeteiras, chimarrão, bolinho, tudo que tu possa imaginar. E aquilo eles acham... O máximo, Eles né? disseram Nunca assim, ó, tem que isso. nunca na vida eles participaram, porque são gente, o empregado final, aquele que trabalha conosco, é muito simples. Lógico. Claro, vão ter os técnicos. Por exemplo, o cortineiro não se importou nem um pouco de estar ali no meio já, e eles começaram a fazer networking. Claro. Aí eu expliquei, isso se chama networking. As filmagens, as postagens no Instagram, de todo mundo... Sim, mas o teu neto tem Instagram, o teu neto tem Facebook, tu bota tudo na mão dele e ele faz o teu portfólio. Aí explica o portfólio. E aí eu comecei a explicar o que era um cronograma, tudo. Como alfabetizar. Sim. Isso foi tem sido todo ano, somente 2 vezes ao ano, para ter um formato de evento. E dali nasceu o curso Obra Proativa, que já tem, digamos, 2023 inteiro. Eu coletei dados, fiz pesquisa para ter fundamento. E o meu resultado era o resultado da pesquisa. Em que, dependendo da obra, Ju e Pri, eu nem precisava ir. Eles faziam um call separado. Tipo assim, ó, furou o cano. Tudo. Caro. Pensa no caro sofisticado. Ok, eu disse, tá bom. Acontece assim, ó, e agora? Eu disse, agora tu liga pro nosso encanador, ele tá aí por perto, eles largavam, assim, ó, 20 minutos o cara tava lá. Então, essa prestação de serviço faz com que tu execute o trabalho de arquitetura com muito mais rapidez. Claro. Tá, daí assim, ó, é um mundo que surgiu, daí em 2023 eu coletei dados, fiz todas as gravações, 2024 a gente começou... E tô falando de tudo orgânico. Tudo foi feito em casa. Como eu fiz o podcast. Que joia, O podcast se profissionalizou com a vinda para a Rádio Arquitetura, na escala humana. Hoje ele já tá tendo um formato um pouquinho diferente, tá? Mas agora eu vou agregar canequinha, eu vou agregar pautinha com logotipo. Sabe aquela coisa assim que eu não tenho tempo? Sim. Mas agora eu tenho mais tempo. Sim. Então, e o Obra Proativa, eu tô totalmente focada nas redes sociais. Então, o que a Ana Lori fez? Eu fiz curso de tráfego pago, eu fiz curso de mídia social, eu fiz ensinante digital, eu estudei todos esses Que 2 legal. anos. Para também não ficar dependente de apenas uma agência. Claro. Porque as agências são muito caras. É verdade. E é um curso que não tem nada no país. É o primeiro curso do país.
Que com legal. esse público. E o que Exatamente. acontece? Nas pesquisas feitas, o pedreiro, que é o primeiro a entrar, é o que vive à margem da sociedade, é onde mais existe preconceito, é o que Sim. mais é maltratado. Uhum. Por todos, até por Tu vê. colegas, até por um eletricista que vem com toda a equipe e nem olha para o pedreiro. E existem as brigas, Claro que existe. existem as conversas difíceis. E aí eu aprendi, estudando, a ser uma diplomata dentro da obra, em já prepará-los para não haver a conversa difícil. E quando deu chabu, eles vão lá para o escritório e eu pego as duas pessoas e digo, qual é o problema? Né? Qual é o fazer problema? Gestão de pessoas, Gestão né? de É. pessoas, mas assim, ó, bem roots, sabe? Claro. Qual é o problema? Um cafezinho para cada um e vamos resolver. Hoje nós não vamos nem bater papos, nós vamos resolver. Daí um foi de Porto Alegre até Taquara, o outro era da região. Eram os chefes, se olharam e disseram assim, ó, mas o teu eletricista fez isso e o outro era o gesseiro. Acontece que o gesseiro fez isso. E aí a gente começou a fazer com que lá na cabeça da empresa eles soubessem a realidade que eles nem veem. Nem Eles veem, não sim. veem. Essa realidade é só quem está lá dentro. Perfeito. Então, é uma maneira nova e bastante humana, porque eu amo Sim. fazer isso. E que legal. Essas pessoas, eu me sinto em casa. Que Vou coisa te dizer, boa. eu me sinto em casa E aí com tu eles. replicou essa tua ideia, né, do que efetivamente tu fez na gestão da tua empresa para o público. Sim. É isso, e foi assim que surgiu o curso, efetivamente. É que o curso Obra Proativa é para treinar, então, milhares de trabalhadores do país. Porque nós temos uma mesma maneira Então, de construir. na verdade, para eles. pois é, isso que eu quero Para dizer. esse o nicho. público-alvo do teu curso É quem faz parte. Quem é que faz uma reforma? Do pedreiro ao cortineiro. Então, Sim. é o cortineiro, o estofador, é o eletricista. Que a gente conhece, né? Passa por todos. Porém, eu notei que existia uma procura de arquitetos. Então, assim, ó, arquiteto júnior Eu acho ou que é importante, arquiteto eu que justamente queira dizer isso. aprender, porque a gente no curso é estudo de caso de uma reforma complexa. Alto padrão, 11º andar, estacionamento terrível, regras do condomínio terríveis, em que as pessoas perdem 3 horas de trabalho em cada dia de trabalho, exigências muito... Desde o zelador, olhando muito de cima para baixo para quem entra para trabalhar, uma série de restrições. Então, a gente passa... São 27 videoaulas curtas, sendo que 5 é entrevista com quem já é treinado. Ai, que legal. Então, coisa tem desde o bacana, vendedor de gente. loja, Aham. porque eu ensino, inclusive, o vendedor a vender. A Porque, vender né? para nós, Né? a nos atender, Sim, entendeu? E não sim. ficar ali criando retrabalho de reorçamento, vendeu a peça Aham. errada, chegou a peça errada. Quem assistiu o curso vai se dizer assim, mas é isso mesmo, é assim Pois que é, acontece. Até porque tem muitos escritórios hoje que fazem só o gerenciamento das obras. Sim, e né? o gerenciamento é um gerenciamento muito por Muito cima. raso, né? Exatamente. E muito como se fosse assim, como se tu olhasse a planta e tu enxergasse um monte de bonequinho caminhando, entregando e tal. É um gerenciamento, é necessário, até depende do porte da obra. Eu sempre foco no comum, tá? Eu tô focando numa reforma que qualquer arquiteto de interiores pode fazer. Legal. Só que é como ali abrange um mundo de pessoas, muitos homens, mas temos muitas mulheres também. É verdade. A A gente gente- sabe, né? Tem pesquisas que melhores acabamentos são são femininos. feitos por Então, mulheres. O azulejista treinado nosso, a esposa dele é que faz o Olha aí. acabamento, ela vem vindo Viu? atrás dele. É. E aí ele não precisa mais de 2 outras pessoas que às vezes ficam fumando ou no celular, que é o problema da gurizada. E uma outra coisa que a gente fala que é um problema do país, o problema é a frase, o problema é a mão de obra. E eu teimo em dizer, não acho que será não. mais a mão de obra. Não, mas é. Tem uma pesquisa A que mão de obra comprova não isso. treinada. Sim, aí é que o nosso slogan é não É. será mais a mão de obra o teu problema. O teu problema vai ser outras coisas. Sim. Que vai ter diversidades, né? Mas dos trabalhos que eu realizei, então, de uns anos pra cá, com a equipe treinada, as pessoas me recontrataram. Eu tô no 8º trabalho de reforma do mesmo cliente. 8º trabalho. Tu sabe o que é um cliente voltar pra ti 8 vezes? É E dizendo muita assim, tá, nós vamos ter que comemorar quando terminar tudo, né? Agora eu tô na parte externa da casa, fazendo jardim. Sim, eles foram É fazendo o aos pouquinhos. cúmulo do arrasou. detalhamento, entende? E nós temos eu já vi as 2 crianças nascerem, não é um atrás do Não, outro. claramente, Tem né, um gente? espaço, né? No 8 mínimo, aí tu vezes. tem 8 Tem vezes, já uns- tem umas tem 2 uns- crianças com 10 anos. Sim, tem 12 anos que eu trabalho para eles. Então,
a gente conhece o perfil e tal. E mesmo assim, quando eu chego para trabalhar, eu tenho o mesmo medo. Aliás, o medo é um belo balizador. Com quando tu sente medo, esse é o teu limite para tu não fazer o desastre, para tu não cair na vala comum, para tu não cometer erros, tu tem que ter medo. Isso na filosofia tá muito claro, né? Que o medo é o teu controle. Sim. Senão, se tu não tiver medo, que vai ser do ser humano se ele não tem medo? Com certeza. Enfim, eu falo muito. Vamos Já. estar dando porque assim, ó, eu tô muito bom te são ouvir. 40 anos, gurias. 40 é muito anos bom te ouvir. ininterruptos todos os dias. É muito bom te ouvir, tu sabe que normalmente eu falo horrores, né? Eu falo muito também. Tá? Eu Eu sou assim atropelo às também. vezes as pessoas que estão falando, mas eu tô Às vezes eu fico percebendo que eu tô afobada até me em- policiando aqui, porque é muito bom te ouvir, gente. Então, é muita assim, história. ó, o curso é nada mais do que tudo que a gente faz todos os dias em forma digital. Ele tá à venda na Hotmart. Pois é, como é que as pessoas encontram esse curso? Nós temos Instagram, tem Facebook, tem um mini sitezinho que serve mais para tu linkar e cair na Hotmart. Então é assim, ó. O curso ele tá em prospecção. O curso tá no topo do funil ainda. Poucos entraram no meio e caíram como compradores, tá? Então ele é novo. Tá. Bem trabalhadinho. É na Hotmart. É na Hotmart. Ele custa R$ 497, porque para eles aprenderem, eles têm que pagar. Sim. Se foram... E Sim. tem que pagar um valor que eles podem parcelar em 2 vezes. Mas eu tenho azulejista que comprou curso de R$ 3.500 porque ele queria só fazer mansão com aquelas lastras de tamanhos gigantescos, que é o nicho dele. Sim. Mas aí vem o nicho. Agora ele está fazendo o comum de novo, porque o nicho deu uma parada segurada, né? do alto padrão. O Sim. luxo parou. O alto padrão tá devagar. Quem é que tá andando? Qual é a carroça que tá andando? A comum. Exatamente. E nem é comum. É, É o quem médio. contrata o arquiteto realmente. tem poder aquisitivo. claro, Então, por isso que eu digo, é importante para os escritórios de arquitetura, para os arquitetos que estão nos ouvindo, que é importante passar por tudo e fazer de tudo um pouco. Cada vez Tu vê, aprende por exemplo, alguma essa tua coisa. cliente aí que tu teve que fazer perícia, que tu não conseguiu. Essa é uma que já pode vender o curso, gente. Sim, né? exatamente. Ali eu Lógico, gente, falo, oferece pra ela e eu curso, digo não para ó. eles, olha aqui, ó, quando o cliente disser, não, eu quero esse cano, eu quero que esse ralo mude pro outro lado, porque as pessoas pedem. Sim. Aí o cara disse, dona Ana, eu parei, né, porque era para mudar o ralo. Eu disse, mas quem te pediu para mudar o ralo? O cliente disse, mas que eu te expliquei? Tem um projeto, daí eu dou essa aula, eu digo, quem é o verdadeiro dono da obra? É como um avião. O piloto é o dono do avião. Não é Sim, quem tá não em é terra. o cara que tá pagando Não, lá. não. E se ele falhar, morre todo mundo. Exatamente. E de quem vai ser a culpa? Do arquiteto. Do Não é- piloto. do piloto. Do avião, do É a arquiteto na obra. mesma Arquiteto na coisa. obra. É a mesma coisa. Nós que vamos ouvir horrores. Sim. Gente, eu já ouvi horrores. Eu já chorei muito. Vocês não têm ideia da minha trajetória. No início não, já era meio do caminho. De não saber me impor, de não saber me defender, de isso é uma sofrer o coisa bem assédio, sofri muitos assédios. As pessoas mexem e assediam as empregadas domésticas. Sim. Tem tudo. Gente, é um mundo muito difícil. Muito louco. Muito louco. E se tu não tá ali todo dia, tu não fica sabendo. E depois o cliente não te contrata e tu não sabe por quê. Eu fiz tudo certo, o projeto estava lindo, a obra ficou impecável. E eu sempre faço não só aquela entrega bonita do MOU, com fotografia, com caixinha, com fitinha, porque isso tudo eu faço. Agregar valor. Eu pergunto para eles, tá, e aí, passei ou não passei nesse teste? Eu disse, eu quero esse feedback. E uns são bem sinceros. Esse onde eu feedback, ele é pequei. importante pra gente crescer. Com Claro. certeza. Onde eu pequei. Ele disse assim, esse funileiro tu nunca traz mais pra mim. Aí eu vou lá na funilaria e digo, não vou poder te chamar naquele setor ali por causa disso. Então isso dá trabalho. Sim. Só que eu já aproveito que eu tô na estrada mesmo, daí eu já paro, daí tudo na minha vida é assim. Eu paro, tomo um cafezinho. Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho, tu vai amaciando, vai formando uma amizade. Eu conheço a esposa, eu conheço os filhos. Uma menina, eu resolvi um probleminha de colégio para ela, que era o telhadista que ia consertar o telhado. Perguntei para a menininha como é que estava a escola. É que eu sou meio burra. Eu disse assim, mas como assim tu é burra? Eu não sei falar a palavra difícil. E a professora disse isso para mim, que eu não ia saber. Eu disse, qual é a palavra? Aí eu já, qual é a palavra?
Eu disse, paralelepípedo é muito difícil, tia. Aí eu disse pra ela assim, não, então senta aqui enquanto teu pai tá lá no telhado e eu vou te ensinar. Paralelepípedo. Aí ela foi. Aí nós fizemos um outro telhado e o Lindomar foi com a filhinha e ela abriu o portão. Veio outra palavra. Paralelepípedo. Ai, que legal. Ela fez questão de me dizer paralelepípedo. Bom, qual é o pai, qual é a mãe que não vai querer fidelizar com essa arquiteta? E que vai indicar capacitando a filha. Então, assim, ó, é uma questão de humanidade. É sensibilidade, né? E mas tu por falar em tem que dar valor pra eles. Por falar em cafezinho, a gente tem um presente pra ti. Um mimo. Um mimo. Né? Exatamente. Já que tu gosta muito de tomar cafezinho, tu é da nossa. Adoro turma, café. Eu sou né? cafezeira total. Isso. Olha Porque, só. infelizmente, nosso programa tá chegando ao fim. Exatamente. E a gente fica muito querendo... Pra tomar um cafezinho no escritório, usar durante os cursos. Viu? Obrigada. E nas obras. Nas obras. Muito obrigada. Eu amo café, eu adoro Imagina, caneca. imagina. Esse é um mimo que a gente dá para os nossos Muito convidados obrigada. e ele é bem especial, porque é só os nossos convidados que recebem Muito aqui obrigada deste programa. mesmo. Não, tá E assim, ó, maravilhoso, a gente sim. poderia ficar aqui conversando mais Horas. horas, Ai, gente. meu Deus, eu tenho várias pérolas para contar. Aí, ó, pronto. Então São- agora a são próxima tipo- pérola, tu vai lá no escritório, senta pra tomar um cafezinho com a Eu gente. tenho que fazer uma visita pra gente vocês, conversar né? mais. Exatamente. Mas que bom ter essa oportunidade. Eu fico muito lisonjeada em ter Ah, sido imagina, convidada gente, por que duas A gente, super aqui arquitetas. a gente aqui é muito grata, porque Exatamente. de fato tu foi uma grande impulsionadora pra gente, Ai, pra que estar bom, aqui hoje que bom. contigo. Fico muito né? feliz por isso. Obrigada mesmo pela tua participação. Muito obrigada. E muito sucesso nos próximos 1000 anos aí que teremos De arquitetura profissão. raiz. Arquitetura raiz, Por viva mais a arquitetura arquitetos raiz como Muito a Ana. obrigada, gurias. E pra te encontrar, Ana, links, e-mail, Ana contato. Lori Arquitetura no Instagram, Facebook idem, LinkedIn idem, o curso Obra Proativa a mesma coisa, é @Obra Proativa, o podcast que ficou mais complicadinho, que é podcast _ Arquitetura em Tudo. Mas se botar arquitetura em tudo, ele no Se Spotify botar já acha, arquitetura né? em Vai tudo, achar. É. Uhum. Maravilha. Que bom. Isso aí. Muito obrigada. Muito obrigada. E a gente vai ficando por aqui. Este foi o episódio 010. Estava maravilhoso, eu queria muito ter ficado aqui mais. E não percam o próximo, porque vem muito mais conversa boa por aí. E você nos encontra aqui quinzenalmente, sextas-feiras às 14 horas, na Escala Humana e na Rádio Arquitetura. E também nas plataformas digitais. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.